Marque 1. O começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus, como está escrito em Isaías o profeta: eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, que preparará o teu caminho. Uma voz de alguém clamando no deserto: preparem o caminho para o Senhor, tornem retas as suas veredas. E assim João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todas as pessoas de Jerusalém saíam até ele. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, com um cinto de couro ao redor da cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas correias das sandálias eu não sou digno de me curvar e desamarrar. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que Jesus estava subindo da água, viu o céu sendo rasgado e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. E uma voz veio do céu: você é o meu filho amado, em você eu tenho todo o meu prazer. E imediatamente o Espírito o enviou para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo chegou, disse ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando Jesus caminhava ao lado do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando uma rede ao lago, pois eram pescadores. Venham, sigam-me, disse Jesus, e eu os enviarei para pescar pessoas. Imediatamente eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quando havia ido um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João num barco preparando as redes. Sem demora, ele os chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os trabalhadores contratados e o seguiram. Eles foram para Cafarnaum. E quando chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os mestres da lei. Naquele momento, um homem na sinagoga deles, que estava possuído por um espírito impuro, gritou: o que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Cale-se, disse Jesus severamente. Saia dele. O espírito impuro sacudiu o homem violentamente e saiu dele com um grito. Todas as pessoas ficaram tão maravilhadas que perguntavam umas às outras: o que é isso? Um novo ensinamento, e com autoridade. Ele até dá ordens aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem. A notícia sobre ele se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Assim que deixaram a sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente contaram isso a Jesus. Então ele foi até ela, segurou sua mão e a ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Naquela tarde, após o pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os doentes e endemoninhados. A cidade inteira se reuniu à porta, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Ele também expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Muito cedo de manhã, ainda escuro, Jesus se levantou, deixou a casa e foi para um lugar solitário, onde orou. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Quando o encontraram,
exclamaram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para as aldeias vizinhas, para que eu também pregue ali. Foi para isso que eu vim. E assim ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Um homem com lepra veio até ele e suplicou de joelhos: se quiser, pode me purificar. Jesus, indignado, estendeu a mão, tocou o homem e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus o mandou embora no mesmo instante, com uma advertência firme: veja que você não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça os sacrifícios que Moisés ordenou para a sua purificação como testemunho para eles. Mas ele saiu e começou a falar livremente, divulgando a notícia. Como resultado, Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Ainda assim, as pessoas vinham a ele de todos os lados. Mark 2. Alguns dias depois, quando Jesus entrou novamente em Cafarnaum, o povo ouviu que ele havia voltado para casa. Reuniu-se um número tão grande de pessoas que não havia mais lugar, nem mesmo fora da porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Como não podiam levá-lo até Jesus, por causa da multidão, fizeram uma abertura no teto acima de onde Jesus estava, abrindo espaço, e então baixaram o tapete no qual o homem estava deitado. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei estavam sentados ali, pensando consigo mesmos: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Imediatamente Jesus soube em seu espírito que era isso que estavam pensando em seus corações, e lhes disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer a este paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue o seu tapete e ande? Mas eu quero que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao homem: eu lhe digo, levante-se, pegue o seu tapete e vá para casa. Ele se levantou, pegou o seu tapete e saiu à vista de todos. Todos ficaram maravilhados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada parecido. Mais uma vez, Jesus saiu para a beira do lago. Uma grande multidão veio até ele e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com ele e seus discípulos, pois muitos o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos dele: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram e perguntaram a Jesus: como é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Eles não podem, enquanto o tem com eles. Mas chegará o dia em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Caso contrário, o remendo novo puxará o velho, tornando o rasgo pior. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho arrebentará os odres,
e tanto o vinho quanto os odres se perderão. Não, coloca-se vinho novo em odres novos. Num sábado, Jesus estava passando pelas plantações de cereal e, enquanto seus discípulos caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Os fariseus lhe disseram: veja, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez, quando ele e seus companheiros tiveram fome e necessidade? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu o pão consagrado, o qual só é permitido aos sacerdotes comer, e também deu aos seus companheiros. Então ele lhes disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 3. Outra vez Jesus entrou na sinagoga, e um homem com a mão atrofiada estava ali. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam de perto para ver se ele o curaria no sábado. Jesus disse ao homem com a mão atrofiada: levanta-te e fica diante de todos. Então Jesus lhes perguntou: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ele olhou ao redor para eles com ira e, profundamente angustiado com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a sua mão foi completamente restaurada. Os fariseus saíram e começaram a tramar com os herodianos como poderiam matar Jesus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o lago, e uma grande multidão da Galileia o seguiu. Quando ouviram falar de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas vieram até ele, da Judéia, de Jerusalém e das regiões ao outro lado do Jordão, e das áreas ao redor de Tiro e Sidom. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que tivessem um pequeno barco pronto para ele, para impedir que o povo o apertasse, pois ele havia curado muitos, de modo que aqueles que sofriam de doenças empurravam-se para chegar até ele e tocá-lo. Sempre que os espíritos impuros o viam, caíam diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes deu ordens rigorosas para não dizerem aos outros quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou para junto de si aqueles que ele queria, e eles foram até ele. Ele escolheu 12 para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar e a ter autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. A eles deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa, e novamente uma multidão se reuniu, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando sua família soube disso, foram buscá-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e começou a falar-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá permanecer. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá permanecer. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não pode permanecer. O seu fim chegou. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo. Então poderá saquear a casa dele. Em verdade vos digo, as pessoas podem ser perdoadas de todos os seus pecados e de todas as blasfêmias que disserem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É culpado de um pecado eterno. Ele disse isso porque estavam dizendo: ele tem um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Uma multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram:
Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados em círculo ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 4. A multidão que se reuniu ao redor dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se nele, no lago, enquanto todo o povo ficava à beira da água, na margem. Ele lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas e em seu ensino dizia: Escutem, um semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em lugares pedregosos, onde havia pouca terra. Brotou depressa porque o solo era raso. Mas, quando o sol apareceu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não deram fruto. Ainda outra parte caiu em boa terra. Ela brotou, cresceu e produziu colheita, algumas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais. Então Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele estava sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor perguntaram-lhe sobre as parábolas. Ele lhes disse: O segredo do reino de Deus foi dado a vocês, mas aos que estão fora tudo é dito em parábolas, para que estejam sempre vendo, mas nunca percebendo, e sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Caso contrário, poderiam voltar-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então entenderão qualquer parábola? O semeador semeia a palavra. Alguns são como a semente lançada à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, Satanás vem e tira a palavra que foi semeada neles. Outros, como a semente lançada em lugares pedregosos, ouvem a palavra e imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, duram pouco tempo. Quando surge alguma dificuldade ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas entram, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Outros, porém, como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, a aceitam e produzem uma colheita. Algumas 30, outras 60 e outras 100 vezes o que foi semeado. Ele lhes disse: Acaso alguém traz uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Em vez disso, não a coloca no seu suporte, pois tudo que está escondido é destinado a ser revelado, e tudo que está oculto é destinado a vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês ouvem, continuou ele. Com a medida que usarem, será medido para vocês, e ainda mais lhes será acrescentado. A quem tem, mais lhe será dado. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele também disse: É assim o reino de Deus. Um homem espalha semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer acorde. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Assim que o grão amadurece, o homem mete a foice, porque chegou a colheita. De novo ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Ou que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Contudo, quando é plantado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves podem pousar à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes falava a palavra, tanto quanto podiam entender. Ele não lhes dizia nada sem usar uma parábola, mas, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo. Naquele dia, ao entardecer, disse ele aos seus discípulos: Passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco,
assim como estava. Havia também outros barcos com ele. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas quebravam sobre o barco, de modo que quase o inundavam. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Quieto, acalma-te. Então o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ele disse aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5. Eles atravessaram o lago para a região dos Gerasenos. Quando Jesus saiu do barco, um homem com um espírito impuro veio dos túmulos ao encontro dele. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém conseguia mais prendê-lo, nem mesmo com uma corrente. Muitas vezes tinham prendido suas mãos e pés com correntes, mas ele despedaçava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Noite e dia, entre os túmulos e nas colinas, ele gritava e se cortava com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele. Gritou em alta voz: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me atormentes. Pois Jesus já lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito impuro. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E ele suplicava repetidas vezes que Jesus não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando na encosta próxima. Os demônios suplicaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, permite-nos entrar neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. A manada, que era de cerca de 2.000, lançou-se precipitosamente pela ribanceira íngreme em direção ao lago e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram tudo disso na cidade e nos campos, e o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram a Jesus, viram um homem que havia sido possesso pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado os fatos contaram ao povo o que havia acontecido ao homem possesso e também falaram sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse da região deles. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso suplicava para ir com ele. Jesus, porém, não o permitiu e disse: Vá para casa, para a sua família, e conte-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado do lago, uma grande multidão se reuniu ao redor dele enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu aos seus pés e suplicou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e imponha as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Estava ali uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Ela havia padecido muito sob o cuidado de muitos médicos e gastado tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em suas roupas, serei curada. Imediatamente, sua hemorragia cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Jesus percebeu na mesma hora que dele havia saído o poder. Virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou em minhas roupas? Os discípulos responderam: Vês a multidão te comprimindo, e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido,
Aproximou-se, caiu aos pés dele e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, alguns homens vieram da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Por que incomodar o mestre ainda? Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu grande agitação, com pessoas chorando e lamentando em voz alta. Entrou e disse: Por que todo esse alvoroço e lamentação? A criança não está morta, mas dorme. Mas eles zombaram dele. Depois de expulsar todos, Jesus tomou o pai e a mãe da menina e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança estava, tomou-a pela mão e disse: Talitakum, que significa: Menina, eu lhe digo, levante-se. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Ela tinha 12 anos. Todos ficaram completamente admirados. Jesus deu ordens rigorosas para que ninguém soubesse disso e disse que dessem à menina algo para comer. Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que o ouviam ficavam admirados. Perguntavam: de onde vem este homem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que milagres notáveis ele realiza? Não é este o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não estão aqui entre nós? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. Ele não pôde realizar ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E admirou-se da falta de fé deles. Então Jesus percorreu os povoados ensinando, chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Estas foram as instruções dele: não levem nada para a viagem, exceto um cajado. Nada de pão, nada de bolsa, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem daquela cidade. E se algum lugar não os receber nem ouvir suas palavras, saiam e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregavam que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus havia se tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso poderes milagrosos operam nele. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos profetas do passado. Mas Herodes, ao ouvir isso, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou. Pois o próprio Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão. Ele fez isso por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, com quem se casara, porque João dizia a Herodes: não te é permitido tomar a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o Herodes ouvia João, ficava muito perturbado, mas gostava de escutá-lo. Finalmente chegou a ocasião propícia. No aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete aos altos oficiais, comandantes militares e aos líderes da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à moça: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E jurou-lhe: seja o que for que me pedires, eu te darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Imediatamente a moça voltou apressada ao rei com o pedido: quero que me des agora a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou muito angustiado, mas
por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido. Assim, mandou imediatamente um executor trazer a cabeça de João. O homem decapitou João na prisão, trouxe sua cabeça numa bandeja, entregou à moça e ela a deu à mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se ao redor de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Como havia tanta gente indo e vindo que eles não tinham nem tempo para comer, Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar tranquilo e descansem um pouco. Assim, foram sozinhos de barco para um lugar isolado. Mas muitos, vendo-os partir, reconheceram-nos e correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus desembarcou e viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: este lugar é remoto e já está muito tarde. Manda o povo embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus respondeu: deem vocês algo para eles comerem. Eles disseram: isso custaria mais de meio ano de salário. Vamos nós comprar pão e dar-lhes para comer. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles verificaram e disseram: 5 e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se assentassem em grupos sobre a grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, Jesus deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os homens que comeram eram cerca de 5.000. Imediatamente Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir o povo, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago, e Jesus estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. De madrugada dirigiu-se a eles, caminhando sobre o lago. Ele estava prestes a passar por eles, mas quando o viram caminhando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Gritaram, pois todos o viram e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco com eles, e o vento se acalmou. Eles ficaram totalmente admirados, não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Quando atravessaram o lago, chegaram a Genezaré, e ali atracaram. Assim que saíram do barco, o povo reconheceu Jesus. Eles correram por toda a região e levaram os doentes em macas para onde quer que soubessem que ele estava. Para onde ele ia, em povoados, cidades ou campos, colocavam os doentes nas praças e suplicavam que lhes permitisse tocar até mesmo na borda do seu manto. E todos os que o tocavam eram curados. Marques 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se ao redor de Jesus e viram alguns dos seus discípulos comendo alimentos com as mãos que estavam impuras, isto é, não lavadas. Os fariseus e todos os judeus não comem sem antes darem às suas mãos uma lavagem cerimonial, obedecendo à tradição dos anciãos. Quando eles vêm do mercado, não comem sem lavar e observam muitas outras tradições, como a lavagem de copos, jarros e chaleiras. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, em vez de comerem o seu alimento com mãos impuras? Ele respondeu: Isaías estava certo quando profetizou sobre vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me adoram em vão,
os seus ensinamentos não são nada além de regras humanas. Vós deixastes os mandamentos de Deus e estáis apegados às tradições humanas. Mas ele continuou: vós tendes uma maneira hábil de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de observardes as vossas próprias tradições. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve ser morto. Mas vós dizeis que se alguém declarar que o que poderia ter sido usado para ajudar seu pai ou sua mãe é corbã, isto é, dedicado a Deus, então já não permitis que essa pessoa faça coisa alguma por seu pai ou sua mãe. Deste modo, anulais a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes, e fazeis muitas coisas como essa. Então Jesus chamou novamente a multidão para si e disse: ouvi-me todos e compreendei isto. Nada que vem de fora de uma pessoa pode torná-la impura ao entrar nela. Ao contrário, é o que sai da pessoa que a torna impura. Depois que ele deixou a multidão e entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Sois assim tão sem entendimento? Ele perguntou. Não percebeis que nada que entra numa pessoa, vindo de fora, pode torná-la impura? Pois não entra no seu coração, mas no seu estômago, e depois é eliminado do corpo. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai de uma pessoa é o que a torna impura. Pois é de dentro do coração da pessoa que vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, adultério, ganância, maldade, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam a pessoa impura. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não pôde manter a sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar dele, uma mulher cuja filhinha estava possessa por um espírito impuro veio e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, nascida na Síria Fenícia. Ela rogou a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Primeiro deixai que os filhos comam tudo o que quiserem, ele lhe disse, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Senhor, ela respondeu, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por tal resposta podes ir. O demônio deixou tua filha. Ela foi para casa e encontrou a criança deitada na cama e o demônio havia partido. Então Jesus deixou a região de Tiro e passou por Sidom, descendo até o mar da Galileia e entrando na região da Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram a Jesus que colocasse a mão sobre ele. Depois de tirá-lo da multidão à parte, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Depois cuspiu e tocou na língua do homem. Ele olhou para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, o que significa abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém, mas quanto mais ele proibia, mais eles falavam. As pessoas ficavam maravilhadas além do limite. Ele fez tudo muito bem, diziam. Ele até faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Marque 8. Naqueles dias, reuniu-se novamente uma grande multidão. Como não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão deste povo. Eles já estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, desmaiarão pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, mas onde neste lugar remoto alguém poderia conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães tendes? Jesus perguntou. Ele mandou a multidão sentar-se no chão. Quando tomou os 7 pães e deu graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para distribuí-los ao povo, e eles o fizeram. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças por eles também,
e mandou que os discípulos os distribuíssem. O povo comeu e ficou satisfeito. Depois os discípulos recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Havia cerca de 4.000 pessoas presentes. Depois de mandar Lós embora, ele entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal lhe será dado. Então ele os deixou, voltou ao barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, exceto um pão que tinham consigo no barco. Cuidado, advertiu Jesus. Fiquem atentos ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes. Eles discutiam entre si e diziam: é porque não temos pão. Percebendo isso, Jesus perguntou: por que falais sobre não ter pão? Ainda não vedes nem compreendeis? Estais com o coração endurecido? Tendes olhos, mas não vedes, e ouvidos, mas não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. Ele lhes disse: ainda não compreendeis? Eles chegaram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e suplicaram que Jesus o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Quando cuspiu nos olhos do homem e colocou as mãos sobre ele, Jesus perguntou: vês alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos se abriram, sua visão foi restaurada e ele viu tudo claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo: nem sequer entres na aldeia. Jesus e seus discípulos seguiram para as aldeias ao redor de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Mas e vós? Ele perguntou: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Ele então começou a ensiná-los que o Filho do Homem devia sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Ele falou sobre isso claramente. Então Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Mas quando Jesus se voltou e olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, ele disse. Não tens em mente as coisas de Deus, mas apenas as coisas humanas. Então ele chamou a multidão para junto de si, juntamente com os seus discípulos, e disse: quem quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que alguém pode dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mark 9. And he said to them, truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power. After 6 days, Jesus took Peter, James and John with him, and led them up a high mountain where they were all alone. There he was transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses, who were talking with Jesus.
Peter said to Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what to say. They were so frightened. Then a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud, "This is my son, whom I love. Listen to him." Suddenly, when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus. As they were coming down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. They kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant. And they asked him, "Why did the teachers of the law say that Elijah must come first?" Jesus replied, "To be sure, Elijah does come first and restores all things. Why then is it written that the Son of Man must suffer much and be rejected? But I tell you, Elijah has come, and they have done to him everything they wished, just as it is written about him." When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them, and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. "What are you arguing with them about?" he asked. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. You unbelieving generation." Jesus replied, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me." So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. "It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." "If you can," said Jesus, "everything is possible for one who believes." Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you, come out of him and never enter him again." The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why could we not drive it out?" He replied, "This kind can come out only by prayer." They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were because he was teaching his disciples. He said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will rise." But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all." He took a little child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me,
And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us. Do not stop him, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose their reward. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into hell, where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourselves and be at peace with each other. Mark 10. Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again, crowds of people came to him, and as was his custom, he taught them. Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law," Jesus replied. "But at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." When they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. He answered, "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery." People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, placed his hands on them, and blessed them. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother." "Teacher," he declared, "all these I have kept since I was a boy." Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said. "Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At this the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. But Jesus said again,
children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." The disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Then Peter spoke up, "We have left everything to follow you." "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left home, or brothers or sisters, or mother or father, or children or fields, for me and the gospel, will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children and fields, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." They were on their way up to Jerusalem, with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen to him. "We are going up to Jerusalem," he said, "and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him and kill him. 3 days later he will rise." Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." "What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory." "You do not know what you are asking," Jesus said. "Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared." When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Marque 11, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: "Vão ao povoado que está adiante de vocês, e assim que entrarem nele,
encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, digam: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a uma porta. Ao desamarrarem-no, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia dito, e as pessoas os deixaram ir. Quando trouxeram o jumentinho a Jesus e colocaram seus mantos sobre ele, Jesus montou. Muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho, enquanto outras espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam à frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e chegou ao templo. Olhou ao redor para tudo, mas, como já estava tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, ao deixarem Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria algum fruto. Mas, ao aproximar-se, encontrou apenas folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à árvore: que ninguém jamais coma fruto de ti novamente. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Ele começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias através dos pátios do templo. E, enquanto os ensinava, dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um meio de matá-lo, pois temiam-no, porque toda a multidão ficava maravilhada com o seu ensino. Ao anoitecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Rabi, veja, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será feito para essa pessoa. Por isso eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe também os seus pecados. Eles chegaram novamente a Jerusalém, e enquanto Jesus caminhava pelos pátios do templo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos idosos vieram questioná-lo: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou de origem humana? Digam-me. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos que era do céu, ele perguntará: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos que era de origem humana, temos medo do povo, pois todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus disse: então eu também não lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Marcos 12. Jesus então começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para o lagar e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e mudou-se para outro lugar.
No tempo da colheita, enviou um servo aos arrendatários para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. Depois, enviou-lhes outro servo. Eles feriram este na cabeça e o trataram vergonhosamente. Enviou ainda outro, e aquele eles mataram. Enviou muitos outros. Alguns espancaram, a outros mataram. Ele tinha ainda um para enviar, um filho a quem amava. Por último, enviou-o dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Ele virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Senhor fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes, procuraram um modo de prendê-lo, porque sabiam que ele tinha contado a parábola contra eles. Mas tinham medo da multidão. Assim, deixaram-no e foram embora. Mais tarde, enviaram alguns fariseus e herodianos a Jesus para apanhá-lo em alguma palavra. Eles vieram e disseram: Mestre, sabemos que és um homem íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te importas com quem eles são, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar o imposto imperial a César ou não? Devemos pagar ou não devemos? Mas Jesus, sabendo da hipocrisia deles, perguntou: por que estão tentando armar uma cilada para mim? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, vieram a ele com uma pergunta. Mestre, disseram, Moisés escreveu para nós que se o irmão de um homem morrer e deixar uma esposa, mas nenhum filho, o homem deve casar-se com a viúva e suscitar descendência para seu irmão. Agora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar descendência. O mesmo ocorreu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Na ressurreição, de quem ela será esposa, já que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: acaso não estão em erro porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento. São como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça ardente, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão completamente enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O mais importante, respondeu Jesus, é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, tens razão ao dizeres que Deus é um só e que não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quando Jesus viu que ele tinha respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E a partir de então, ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. Enquanto Jesus ensinava no templo, perguntou: por que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi?
O próprio Davi, ele, falando pelo Espírito Santo, declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como então ele pode ser seu filho? Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com longas vestes e de ser saudados com respeito nas praças e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas e os assentos principais nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para se mostrarem, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus sentou-se em frente ao lugar das ofertas e observou a multidão colocando dinheiro no cofre do templo. Muitos ricos lançavam grandes quantias, mas uma pobre viúva veio e colocou 2 pequenas moedas de cobre de pouquíssimo valor. Chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva colocou mais no tesouro do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos 13. Ao sair do templo, um de seus discípulos disse a Jesus: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Jesus respondeu: vês todas estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que todas elas estão prestes a cumprir-se? Jesus começou a dizer-lhes: cuidem para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou ele, e enganarão a muitos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. Essas coisas são o princípio das dores de parto. Vocês devem estar atentos. Serão entregues aos tribunais locais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês comparecerão diante de governadores e reis como testemunho para eles. E antes de tudo, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando forem presos e levados a julgamento, não se preocupem com o que irão dizer. Digam apenas o que lhes for dado naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão entregará a seu irmão à morte, e um pai entregará o seu filho. As crianças se rebelarão contra seus pais e os farão morrer. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando virem a abominação da desolação colocada onde não deve estar, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre na casa para tirar qualquer coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as mães que amamentam. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque esses serão dias de aflição jamais vista desde o princípio, quando Deus criou o mundo, até agora, e nunca mais se repetirá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele os abreviou. Se naquele tempo alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem. Pois falsos messias e falsos profetas aparecerão e realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Por isso estejam atentos. Eu lhes avisei tudo com antecedência. Mas, naqueles dias, após essa aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, as pessoas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, desde os confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos ficam tenros e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Em verdade lhes digo, esta geração não passará
até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Quanto àquele dia ou àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vocês não sabem quando chegará o tempo. Será como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, entrega aos seus servos responsabilidades, cada um com a sua tarefa, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde ou à meia-noite, ou quando o galo cantar, ou ao amanhecer. Se ele vier, de repente, não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Marque 14. Agora, a Páscoa e o Festival dos Pães Sem Fermento estavam apenas a 2 dias de distância, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam planejando prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante o festival, disseram eles, ou o povo poderá se revoltar. Enquanto ele estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, uma mulher veio com um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos presentes começaram a dizer indignados uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por mais do que o salário de um ano, e o dinheiro dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixai-a em paz, disse Jesus. Por que estáis perturbando? Ela fez algo belo para mim. Os pobres sempre tereis convosco, e podeis ajudá-los sempre que quiserdes, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que pôde. Ela derramou perfume em meu corpo antecipadamente para preparar-me para o sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que o evangelho seja pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em memória dela. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para trair Jesus. Eles ficaram satisfeitos ao ouvir isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Assim, ele buscava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia do Festival dos Pães Sem Fermento, quando era costume sacrificar o cordeiro da Páscoa, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos fazer os preparativos para que comas a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem carregando um jarro de água vos encontrará. Segui-o. Dizei ao dono da casa onde ele entrar: o mestre pergunta: onde está o meu quarto de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar de cima, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram, foram à cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. E prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam reclinados à mesa, comendo, ele disse: em verdade vos digo, um de vós me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um começaram a dizer-lhe: com certeza não sou eu, não é. É um dos 12, respondeu ele, alguém que molha o pão no prato comigo. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e, tendo dado graças, ofereceu-o a eles, e todos beberam dele. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos, disse ele. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até o dia em que o beberei novo no reino de Deus. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Todos vós vos afastareis, disse Jesus, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos se afastem, eu não me afastarei.
Em verdade te digo, respondeu Jesus, hoje sim, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu mesmo me negarás 3 vezes. Mas Pedro insistiu, com veemência, mesmo que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou Pedro, Tiago e João consigo e começou a ficar profundamente angustiado e aflito. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morte, disse ele a eles. Ficai aqui e vigiai. Indo um pouco mais adiante, ele caiu no chão e orou para que, se possível, aquela hora passasse dele. Ele disse, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele voltou e encontrou seus discípulos dormindo. Simão, ele disse a Pedro, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para que não caias em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, novamente os encontrou dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer-lhe. Ao voltar pela 3ª vez, ele lhes disse, ainda estáis dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada com espadas e cacetetes, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o homem. Prendei-o e levai-o sob guarda. Indo imediatamente a Jesus, Judas disse, Rabi, e o beijou. Os homens prenderam Jesus e o detiveram. Então um dos que estavam perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Estou eu liderando uma rebelião? Perguntou Jesus. Para que saís para me prender com espadas e cacetetes? Todos os dias eu estive entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas as escrituras devem ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, seguia Jesus. Quando o agarraram, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Ali, ele se assentou com os guardas e aqueceu-se perto do fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando testemunho contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Então alguns se levantaram e fizeram este falso testemunho contra ele. Nós o ouvimos dizer, eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos. Mas mesmo assim, o testemunho deles não concordava. O sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, não vais responder? Que significam estas acusações que estes homens estão trazendo contra ti? Mas Jesus permaneceu em silêncio e não respondeu. Novamente o sumo sacerdote perguntou-lhe, és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes. Por que precisamos de mais testemunhas? Perguntou ele. Vós ouvistes a blasfêmia. O que achais? Todos o condenaram como digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Cobrindo seus olhos, bateram nele com os punhos e disseram, profetiza. E os guardas o levaram e o espancaram. Enquanto Pedro estava embaixo, no pátio, uma das servas do sumo sacerdote passou por ali.
quando viu Pedro aquecendo-se, olhou atentamente para ele e disse: Tu também estavas com aquele Jesus, o Nazareno. Mas ele negou: Não sei nem entendo do que estás falando. E saiu para a entrada. Quando a serva o viu ali, disse novamente aos que estavam por perto: Este homem é um deles. De novo ele negou. Depois de algum tempo, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza és um deles, pois és galileu. Ele começou a amaldiçoar e jurar: Não conheço este homem de quem estais falando. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele desabou e chorou. Mark 15. Very early in the morning, the chief priests, with the elders, the teachers of the law, and the whole Sanhedrin, made their plans. So they bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate. Are you the king of the Jews? Asked Pilate. You have said so, Jesus replied. The chief priests accused him of many things. So again Pilate asked him, Are you not going to answer? See how many things they are accusing you of. But Jesus still made no reply, and Pilate was amazed. Now it was the custom at the festival to release a prisoner whom the people requested. A man called Barabbas was in prison with the insurrectionists who had committed murder in the uprising. The crowd came up and asked Pilate to do for them what he usually did. Do you want me to release to you the king of the Jews? Asked Pilate, knowing it was out of self-interest that the chief priests had handed Jesus over to him. But the chief priests stirred up the crowd to have Pilate release Barabbas instead. What shall I do then with the one you call the king of the Jews? Pilate asked them. Crucify him, they shouted. Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, Crucify him. Wanting to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas to them. He had Jesus flogged and handed him over to be crucified. The soldiers led Jesus away into the palace, that is, the praetorium, and called together the whole company of soldiers. They put a purple robe on him, then twisted together a crown of thorns and set it on him. And they began to call out to him, Hail, King of the Jews! Again and again they struck him on the head with a staff and spit on him. Falling on their knees, they paid homage to him. And when they had mocked him, they took off the purple robe and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him, dividing up his clothes. They cast lots to see what each would get. It was 9 in the morning when they crucified him. The written notice of the charge against him read, The King of the Jews. They crucified 2 rebels with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, So, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, come down from the cross and save yourself. In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. He saved others, they said, but he cannot save himself. Let this Messiah, this King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe. Those crucified with him also heaped insults on him. At noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3,
in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing near heard this, they said, listen, he is calling Elijah. Someone ran, filled a sponge with wine, vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. Now, leave him alone. Let us see if Elijah comes to take him down, he said. With a loud cry, Jesus breathed his last. The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood there in front of Jesus saw how he died, he said, surely this man was the Son of God. Some women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James the younger and of Joseph, and Salome. In Galilee these women had followed him and cared for his needs. Many other women who had come up with him to Jerusalem were also there. It was preparation day, that is, the day before the Sabbath. So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council, who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where he was laid. Mar que desastres! Quando o sábado terminou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo após o nascer do sol, estavam a caminho do túmulo e perguntavam umas às outras: quem irá remover a pedra da entrada do túmulo? Mas ao olharem para cima, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido com uma túnica branca, sentado à direita, e ficaram assustadas. Não se assustem, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e atônitas, as mulheres saíram e fugiram do túmulo. Não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Quando Jesus ressuscitou cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que tinham estado com ele, que estavam chorando e lamentando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam pelo campo. Eles voltaram e contaram aos demais, mas também não acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam comendo. Ele os repreendeu pela falta de fé e pela teimosia em não acreditarem nos que o tinham visto depois de ressuscitado. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e, se beberem algum veneno mortal, isso não lhes fará mal algum. Colocarão
as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam.